te adorar. Tu és nosso Pai de amor. Como não dedicar nossa vida em teu louvor? Tu és o Deus Santo, poderoso em toda a terra. A ti oferecemos o que temos de melhor. Como não te adorar? Tu és nosso Pai de amor. Como não dedicar nossa vida em teu louvor? Tu és o Deus Santo, poderoso em toda a terra. A ti oferecemos o que temos de melhor. Deus Santo, poderoso em toda a terra. A ti oferecemos o que temos de melhor. Como não te adorar? Tu és nosso Pai de amor. Como não dedicar nossa vida em teu louvor? Teu louvor. Como não dedicar nossa vida em louvor do Deus da música? Ele é o Senhor da música. Ele é o único Deus digno de todo louvor. E é o Deus que nos ama, que estende o seu amor além dos céus. O teu amor se estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar. Mas vens comigo estar. O teu amor me enche o coração. Encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa. Dos teus rios de água viva beberei. Tu és meu bem. O teu amor se estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar. Mas vens comigo estar. O teu amor me enche o coração. Encontro paz
sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, dos teus rios de água viva beberei. Tu és meu rei, dos teus rios de água viva beberei. Tu és meu rei. O nosso Deus é Deus fiel. Ele cumpre de forma cabal a sua palavra, a sua promessa. E nós sabemos em quem temos crido, porque Ele é o nosso Deus que nos acompanha, que nos ama, que derrama sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. A cada manhã Ele renova sobre nós a sua misericórdia. Por isso Ele é digno de todo o louvor. Continuemos cantando a Ele com alegria. Bálsamo que cura está na minha vida. Quem pode me livrar? Eu sei, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu posso imaginar. Só sua poderosa unção pode tocar meu coração e transformar meu interior em seus braços de amor. Posso descansar. Eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é fiel, não falhará, as suas promessas cumprirá. Sua mão me aponta o caminho e sua voz me acalma e me diz pra não temer. Na sua palavra eu posso crer. Socorro bem presente na hora da angústia, o bálsamo que cura restaura minha vida. Pode me livrar, eu sei, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu posso imaginar. Só sua poderosa ação pode tocar meu coração e transformar meu interior. Braços de amor, posso descansar. Quem pode me livrar? Eu sei,
eu posso imaginar. Só sua poderosa unção pode tocar meu coração e transformar meu interior em seus braços de amor. Posso descansar seguro, tranquilo, eu sempre posso descansar. Caminho contigo, por isso eu posso descansar seguro, tranquilo, eu sempre posso descansar. Caminho seguro, por isso eu posso descansar. Posso descansar, descansar, posso descansar. Descansemos no Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, Paizinho, como bem quer dizer esta palavra. Abba, Pai. Ele está conosco sempre. Ele nos conduz pelo bom caminho. Ele nos amou antes mesmo de nós sermos. Ele já nos amou desde a fundação do mundo e derramou sobre nós a bênção, a graça, a salvação na pessoa de Jesus Cristo, o seu único Filho, e é o nosso Salvador. Cantemos com alegria no nosso coração, porque nós temos conosco o Abba Pai, o Paizinho. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção, e com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção, e com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer:
Abba, Pai. Aleluia ao nosso Deus, ao nosso Pai, Ele que tem reservado para todos os seus um lugar seguro na Canaã celestial. O próprio Jesus Cristo é que afirmou que haveria de preparar lugar para o seu povo, aqueles que estão remidos, aqueles que serão ressuscitados quando da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E esta canção, que tem por título Jerusalém, fala que lá, em Jerusalém celestial, está o nosso tesouro, onde nós não mais passaremos as vicissitudes desta vida que temos aqui, nesta terra que é amaldiçoada, porque lá está o meu e o seu tesouro. E Jesus está lá para nos receber e nos abrir as portas das mansões celestiais. Por isso Ele é o nosso Deus, único Deus, que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda a glorificação. Cante com expressão da alma, no íntimo do seu espírito, dizendo ao final: aleluia, aleluia, hino de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Boa noite, amada igreja. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Façamos a nossa oração inicial. Deus Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, ó Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para Te exaltar e engrandecer Teu santo nome, ó Pai,
também, ó Deus, para te pedir perdão pelos nossos erros e nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela rica oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, por nossas famílias, por nossas vidas, ó Pai, saúde, pelos nossos empregos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te peço uma bênção especial, ó Deus, pela vida do reverendo Soares, ó Pai, que será o pregador, o mensageiro da Tua palavra nesta noite. Por tudo isso, ó Senhor, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Convido o amado presbítero Joacir Félix para nos conduzir no hino. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Convido os amados irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4. Leremos do versículo 1 ao versículo 13. A entrada no descanso de Deus pela fé. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou,
visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo no lar, vamos agora anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo, e os amados irmãos e irmãs acompanharão com atenção a exposição do texto bíblico. Vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor no capítulo 4 do livro dos Hebreus. Desta feita, nós vamos ler os versos 14, 15 e 16, que tem como título editorial: Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Então vamos ouvir com interesse e atenção a leitura do texto sagrado. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que o Senhor Deus abençoe e aplique aos nossos corações esse magnífico texto da sua palavra. Amém. Amada Igreja, a Epístola aos Hebreus é uma epístola singular da palavra de Deus. É uma epístola que vai nos apresentar Cristo de uma forma realmente extraordinária, incomum. Vai nos mostrar a grandiosidade do Senhor Jesus Cristo, especialmente no que diz respeito ao seu papel no plano salvífico. Aquela missão que foi dada a ele pelo Deus Pai, naquele conselho eterno, de que ele viria ao mundo para salvar o ser humano. Essa epístola também vai nos ensinar
que houve uma transição da antiga aliança, a aliança que foi firmada por Deus no Antigo Testamento, com a nova aliança que é implantada com a chegada do Senhor Jesus Cristo, a sua encarnação, o seu sacrifício na cruz do Calvário, a sua morte e também a sua ressurreição. O livro aos Hebreus vai nos mostrar como foi esta transição. Ele começa nos falando e nos apresentando o que nós tínhamos no Antigo Testamento, o que acontecia especialmente com relação à remissão dos pecados. E ele vai dizer que toda aquela lei cerimonial era uma lei passageira, e todos os eventos que ali se manifestaram também eram passageiros e apontavam para Jesus Cristo. Então ali nós temos, especialmente com relação à remissão de pecados, nós temos um sacerdote que é humano, e aí o livro aos Hebreus vai fazer essa diferenciação, enaltecendo o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um sacerdote que é humano, Jesus Cristo, ele também é humano e é também sumo sacerdote, mas ele é um humano sem pecado. Ele também é verdadeiramente Deus. Nós tínhamos as oferendas que eram passageiras e também dessa terra. A oferta na nova aliança é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele entrega o seu próprio corpo para receber os nossos pecados e para derramar um sangue precioso. O sangue no Antigo Testamento era de animais, não tinha consistência. O sangue no Novo Testamento é o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo, que tem o poder de lavar e purificar o ser humano dos seus pecados. E o mais interessante nessa diferenciação que ele faz é que tudo no Antigo Testamento era efêmero. Aquela lei e aqueles sacrifícios que eram realizados na tenda ou no tabernáculo e depois no templo de Jerusalém eram todos passageiros. Mas em Cristo não, em Cristo tudo é eterno, tudo é consistente. Então o autor aos Hebreus vai fazendo esta apologia ao Senhor Jesus Cristo. Não que ele faça da sua mente, mas é porque isso está no Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 2, por exemplo, nós temos um texto que é Jesus coroado de glória. Ele mostra aqui que Jesus é rei, sumo sacerdote idôneo e compassivo. Sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o cargo mais importante no Antigo Testamento, entre os sacerdotes. E Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele vai dizer no capítulo 3 que Cristo é superior a Moisés. Superior a Moisés, porque Moisés era um personagem extremamente importante para o povo de Deus. Ele vai dizer no capítulo 4 que Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós, que é o texto que nós vamos expor hoje. Ele vai dizer no capítulo 5 que Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Ele vai dizer, já no capítulo 7, que Cristo o sacerdócio de Cristo é superior ao do Levítico. O sacerdócio levítico tem fim, mas o de Cristo é eterno. A antiga aliança era símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Ele vai dizer que Cristo é sacerdote único e perfeito. E assim, ele vai falando sobre Cristo. Ele diz que o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz, diferente do sacrifício do Antigo Testamento, que não era eficaz. Não era eficaz. Ele vai dizer que o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. O ato de ser eficaz já é muito consistente, mas além de ser eficaz, ele é eficaz para sempre.
E ele vai dizer, finalmente, os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios, A expiação feita por Cristo é divina e permanente, não tem fim. Ela continuará, inclusive, na eternidade, porque a vida eterna ela é pautada pelo sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo, nós não poderíamos acessar a vida eterna. Mas, particularmente, nesse texto que nós acabamos de ler, para a amada igreja que está em seus lares, mas também em adoração, a adoração pode ser realizada no templo, é o ideal, mas em casos assim nós podemos sim realizar a nossa adoração nos nossos lares. Aqui ele vai se aprofundar nessa grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. Nesses 3 versículos ele vai apresentar qualidades do Senhor Jesus Cristo. Ele vai apresentar tarefas que o Senhor Jesus Cristo quer cumprir em favor de cada um de nós, os seus eleitos e eleitas. Ele vai nos falar sobre a mediação. Por que é importante a mediação? Porque há um litígio entre o Deus eterno, o Deus Pai, e os seres humanos, e também os seres humanos redimidos, os eleitos na eternidade. E é necessário um mediador para que esse litígio seja conformado, para que esse litígio seja desconstruído, e ele só é desconstruído através de Cristo. Ele vai dizer que Cristo é aquele que tem compaixão por nós, no verso 15. E, finalmente, ele vai afirmar que Cristo é aquele que nos permite acessar a glória ainda na terra dos viventes. Isso é algo extraordinário para os pecadores redimidos. Antes mesmo da volta do Senhor Jesus Cristo, que será gloriosa, nós temos essa possibilidade certeira de que nós podemos acessar a glória. E acessando a glória, nós temos acesso também à misericórdia e à graça de Deus. 2 atributos grandiosos de Deus. Então, no verso 14, ele vai apresentar para nós a grandeza de Cristo. Ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Jesus não é um ente comum. Jesus é Filho de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus tem em si todos os atributos que o Deus Pai e o Deus Espírito Santo também têm. Portanto, ele é majestoso. Ele é uma majestade. E ele vai dizer também, como grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote já era alguém grandioso no meio do povo de Deus. Mas o texto está dizendo que Jesus Cristo é grande por excelência. Jesus Cristo é um ser com todo o poder, por isso que ele fala isso. E ele está dizendo que nós temos, tendo, pois, nós temos o privilégio de ter ao nosso favor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é grande sacerdote, que não é um sacerdote comum, que não é um sacerdote que precisa se purificar antes de executar aqueles ofícios lá no tabernáculo ou na lei cerimonial. Ele não precisa fazer isso. Apesar de ele ser humano, ele é humano sem pecado, sem mácula. E ele continua dizendo, o sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele fala aqui dos céus. A ideia de penetrar os céus é de alguém que tem uma pompa extraordinária. Nada impediu o Senhor Jesus Cristo de entrar nos céus. Nós não podemos, nós fomos proibidos. Nós não conseguimos mais entrar nos céus. Só através do Senhor Jesus Cristo. Então a ideia é que Cristo é tão grandioso e ele é o nosso sumo sacerdote e ele vai fazer essa mediação. Imaginem, nós pecadores redimidos, nós pecadores que estamos à distância do Senhor Deus, temos agora um mediador, um ser extraordinário que vai mediar a nossa comunhão
com o Senhor Deus, o nosso relacionamento com Deus Pai. É isso que Jesus Cristo faz. Então, alguns comentaristas dizem que o Senhor Jesus Cristo é tão grandioso que nada impediu, as portas dos céus foram abertas e os próprios céus não comportam a grandiosidade de Cristo. É por isso que ele chega de forma altaneira e entra nos céus. E nós podemos ter a certeza de que, da mesma forma como Cristo adentrou os céus, nós também vamos adentrar no dia que ele voltar e arrebatar a sua igreja. Então, por conta disso, ele vai dizer para nós, conservemos firmes a nossa comunhão. Não podemos vacilar nem para um lado nem para o outro, mesmo diante das dificuldades que aparecem na terra dos viventes. Nós temos que conservar, ou seja, manter firme, manter a qualidade da nossa confissão. Qual é a nossa confissão? A nossa confissão é dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E nessa perspectiva, a nossa passagem por esta pátria, que não é nossa, nós já sabemos que a nossa pátria é a Israel celestial, está nos céus, como está escrito aqui. Então, durante este caminhar na terra dos viventes, nós precisamos conservar a nossa confissão de que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso mediador nos céus. Então, a primeira grande atitude deste Cristo grandioso, que está estabelecido na Epístola aos Hebreus, é que ele é o nosso mediador. E o Senhor Deus não escolheu um ser comum para ser o mediador. O Senhor Deus escolheu Jesus Cristo, que é Deus, que conhece da divindade e que também é humano e conhece as nossas fraquezas, ele vai dizer logo em seguida. Então, é um mediador perfeito. A Confissão de Fé de Westminster tem um capítulo especial sobre Cristo, o mediador, e que nós já estudamos aqui na escola bíblica dominical. Segunda atitude de Cristo para conosco, esse Cristo que está estabelecendo a nova aliança, é a compaixão. E ele vai dizer no verso 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui está a perspectiva da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Por que que o Senhor Jesus Cristo encarnou? Para exatamente perceber, entender, e nós também, é mais para nós do que para Cristo, porque ele já sabia disso, de que Jesus Cristo entende a grande dor que está instalada em nosso ser por conta do pecado. Compadecer. O que é compaixão, amada igreja? Compaixão é uma atitude de empatia diante de alguém que está sofrendo. Aqueles que têm compaixão têm a vontade intrínseca de substituir aquele que está sofrendo, porque ele entende. Só aqueles que passaram por uma enfermidade grave pode dizer como é aquela enfermidade. Só aqueles que passaram por um momento de fome em sua vida pode explicar completamente o que é passar pela fome. Então vejam que coisa extraordinária. Jesus Cristo passou por isso. Jesus Cristo, ele quando encarnou, ele assume o seu estado de humilhação. O Deus grandioso se humilha por conta dessa empatia. Ele sofre, ele chora, ele tem chagas no seu corpo porque ele foi açoitado, ele é cuspido, ele é julgado, ele é morto. Estado de humilhação.
Então, é interessante que Cristo tem essa percepção mais do que nós. Porque muitas vezes, no momento de dor e de sofrimento, nós ficamos desfalecidos e não conseguimos mais entender, a partir daquele momento, qual a grandiosidade do sofrimento. Cristo não. Cristo ultrapassou essa barreira. Porque Cristo, como ele diz aqui, compadecer-se das nossas fraquezas. Fraquezas aqui não é só o pecado, mas tudo que nos traz dor. Foi ele tentado em todas as coisas, ou seja, ele passou por todos os sofrimentos que nós estamos passando. Certo? A nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando a fraqueza tomou conta do Senhor Jesus Cristo, ela não conseguiu destruir o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo passou desse ponto que nós não conseguimos passar, ou seja, entender completamente como é a dor se processa em nossa vida. Cristo entendeu. Cristo, mesmo sendo açoitado, ele não arredou o pé da sua função, da sua missão. Ele foi até o fim. Ele foi morto, mas ele ressuscita da morte, ou seja, ele tem poder sobre a morte. Nós não temos poder sobre a morte. Todos os dias nós estamos preocupados com a morte, com as enfermidades, mas Cristo não. Cristo, por ele ser humano e por ele não ter passado pelo pecado, como está aqui, mas sem pecado, ele consegue entender de forma mais clara, mais evidente e mais consistente o que é o sofrimento. E é por isso que nós devemos nos agarrar a Cristo. É por isso que há momentos ali, no limite, que nós não podemos mais entender o que é que vai nos acontecer. É assim nas enfermidades especialmente. Tem enfermidades que nós ficamos como quem sonha, sem saber o que fazer naquele momento. Mas quando nós lembramos de Cristo, nós vamos lembrar que Cristo entende, que Cristo toma o nosso lugar, e Ele é o nosso substituto. A expressão de que Ele levou sobre si todos os nossos pecados é exatamente isso. Porque só Ele poderia, como ser humano, e é importante essa perspectiva da natureza humana de Cristo, porque as dores não atingem o Cristo eterno, o Cristo que é Espírito, atinge o Cristo que é humano, para que a gente não tenha dúvida, porque muitas vezes nós chegamos e a pessoa quer nos consolar e a gente olha para isso, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Realmente não sabemos, porque nós não estamos passando por aquela dor. Mas com Cristo nós não podemos dizer isso. É pelo contrário. Nós devemos afirmar: Cristo sabe o que eu estou passando. Por saber o que eu estou passando, Ele me substitui nessa enfermidade, neste problema, nessa tristeza, nesta dor. Ele substitui. E é verdade. O texto está dizendo isso, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele não pode fazer isso. Pelo contrário, Cristo, Ele tem essa vontade dentro dele, Ele tem essa empatia dentro dele de se amoldar a nós, se amoldar no nosso sofrimento, levar sobre si as nossas dores, para que a gente possa ter uma vida de qualidade na terra dos viventes, mesmo que temporária, numa perspectiva certeira de como será a vida eterna. Então Cristo faz a mediação entre nós e o nosso Deus eterno. Aliás, Cristo trouxe Deus até nós, porque Ele é Deus, e ao mesmo tempo Ele nos leva até Deus. Muito interessante essa afirmação. Cristo trouxe Deus até nós, que disse que não viria mais até nós, e ao mesmo tempo Cristo nos leva
ao Deus eterno, porque Ele está lá mediando. Ele ressuscitou, Ele é o primeiro entre os mortos, Ele é o primeiro a acessar a glória que está reservada para nós. E, finalmente, o acesso. Aqui é algo assim esplêndido para nós. Ter acesso a Israel celestial e, mais ainda, ao trono da graça de Deus. Para chegar hoje a um soberano, a um governador, ou a um presidente, tem um protocolo imenso. Mas, para chegar a Deus, nós não temos esse protocolo, porque Cristo é que nos leva até o Deus eterno. Veja o que é que ele diz. Agora, ele toma posse do que ele tinha explicado no verso 14, que nós temos um mediador, e o que ele explicou no verso 15, que nós temos um sumo sacerdote que tem compaixão por nós. Aí ele anima a igreja, ele anima o povo de Deus e se inclui e diz: acheguemo-nos. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que agora nós temos que sair da nossa zona de conforto, tomar uma decisão, que nós podemos, ainda aqui na terra dos viventes, é como a gente caminhar até um objetivo. É como nós estivéssemos fazendo a viagem para um lugar que nós programamos ir. Ele diz: acheguemo-nos, ou seja, é certo que quando nós tomamos a decisão de ir até o nosso Deus, nós vamos conseguir. Por quê? Porque nós temos o mediador e nós temos aquele que tem compaixão de nós, que é Jesus Cristo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. É uma confiança que deve ser instalada em nossas vidas e ser constante na nossa caminhada. Quem tem confiança, exerce a fé. Quem tem confiança, crê. Então não há dúvida. Não há dúvidas para o autor aos Hebreus. E ele está dizendo que também não deve haver dúvida para nós, porque ele está falando que todos nós podemos chegar. Acheguemo-nos. De que nós podemos sim, ainda na terra dos viventes, acessar Israel celestial. Isso assim, amada igreja, é algo incomum para nós, que estamos mergulhados nesse mundo, que nós gostamos de estar aqui, parece, e que muitas vezes nós nos esquecemos, damos as costas para a graça de Deus. E ele vai dizendo confiadamente: olha, junto ao trono da graça, nós estávamos impedidos de chegar até o Senhor Deus. O Senhor Deus colocou uma marca, um abismo e disse: vocês não chegarão até mim. Mas agora ele está dizendo, pela mediação de Cristo, nós podemos chegar ao Senhor Deus, não só a Deus, mas a sua graça, ao trono da graça, ou seja, ao favor de Deus. E aí alguns vão dizer que graça é favor imerecido. Para nós é, mas em Cristo não é, porque senão nós não receberíamos a graça. Então nós devemos completar esse favor imerecido, ou esse favor de Deus, o amor de Deus que nós não merecemos. Nós não merecemos, mas em Cristo nós merecemos. Então nós temos que fazer essa distinção, porque senão a gente vai ficar marcando passo. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. É diferente de humildade. Sim, em Cristo nós merecemos acessar a graça, a maravilhosa graça. A fim, olha, tem um fim. Vejam que coisa extraordinária. Receber o quê? Misericórdia. Bondade e misericórdia te seguirão na terra dos viventes e na eternidade. O que é misericórdia? É o coração de Deus, pulsante com todos os seus atributos, na nossa miséria. É como a gente recebesse um coração novo. E aí, esse coração novo vai bombear sangue novo em nossas vidas.
vai nos dar forças para que nós possamos caminhar na terra dos viventes e acharmos graça. Olha, vejam que coisa extraordinária, acharmos. Não é algo que está escondido, não. Ele está dizendo que nós vamos achar graça. Nós temos acesso à graça, mesmo sem não merecermos no primeiro momento. Mas eu já disse, em Cristo nós merecemos. E nós sabemos que a graça de Deus é um elemento importantíssimo para a nossa vida. Paulo, preocupado com aquele espinho na carne, preocupado mesmo, ficou ali reclamando e querendo que o espinho saísse. E o Senhor Jesus Cristo, o Jesus Cristo que ele está falando aqui, o sumo sacerdote, disse para ele: Paulo, para com isso, a minha graça te basta. E realmente, a graça do Senhor nosso Deus basta para nós. Para outro fim, para socorro em ocasião oportuna. O que é, amada igreja, uma ocasião oportuna? É uma ocasião em que nós estamos precisando. Mas não diante das nossas convicções. Mas a ocasião oportuna para nós é determinada pelo Senhor Deus. Jeremias vai falar que Deus fala lá no livro de Jeremias dizendo: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então, não adianta a gente ficar correndo, às vezes, desesperado por certas coisas. Mas também não vamos ficar sentados esperando, não. Nós precisamos ser proativos. Mas nós vamos encontrá-lo, achar misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Ele fala em socorro por quê? Porque há perigo na terra dos viventes. E quando a gente entender que o perigo vai nos dominar, Cristo vem e nos ajuda nessa jornada. Nos ajuda a entender que nós precisamos confiar no Senhor. Oh, amada igreja, que texto esplêndido para os tempos atuais. Tempos de infortúnios, tempos de dores, tempos de morte, tempos de pandemia, tempos de guerra, tempos como este do carnaval, um tempo em que o mal se manifesta de forma extraordinária. Eu tenho acompanhado alguns noticiários, os blocos estão voltando, e pessoas dizendo que estavam precisando desta alegria. Há 2 anos que eu não vi essa alegria. Não há alegria no carnaval, não há alegria no mundo. A alegria que o mundo nos dá é efêmera, é com dores. O único lugar onde nós encontramos alegria é em Jesus Cristo. E precisamos realmente, não só no carnaval, mas em todos os dias de nossas vidas, nos agarrarmos nesse Cristo, que é nosso mediador, que tem compaixão por nós e que nos dá acesso direto, livre, a qualquer tempo, ao trono da graça. Portanto, amada igreja, nesses dias, até o Cristo voltar, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus abençoe a amada igreja. Amém, Senhor. Agora nós vamos ouvir mais um cântico, mais um hino, e o presbítero Joacir irá conduzir esse cântico para nós.
hino de número 42. O irmão aí em seu lar, abra o seu inário e louve ao Senhor com esta canção espiritual, hino 42. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça real, sim, que Jesus abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Quero lembrar a amada igreja que na próxima quarta-feira nós teremos aqui o nosso culto de doutrina presencial. Nós estamos estudando a segunda epístola de Pedro. Lembrar também que hoje, dia 19, é aniversário da Renata Cláudia. Que o Senhor Deus abençoe e derrame sobre você, Renata Cláudia, as mais dadivosas bênçãos nesse dia tão especial. Então vamos receber a bênção, amada igreja. Que a graça, a paz, as misericórdias, as consolações do nosso bom e eterno Deus, do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo estejam hoje e para todos sempre sobre a amada igreja de Cristo,